Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Sampaio, sou diretor comercial da Arquit Incorporadora. Marcelo Ferrari, nosso coordenador comercial também. E nós vamos fazer aqui um pequeno treinamento online, muito rápido, muito objetivo, para que você entenda um pouco o projeto e você tenha os argumentos de venda aí para poder convidar o seu cliente para vir aqui na nossa galeria de vendas, tá? Como sempre, a gente vai começar com um vídeo do produto, depois a gente entra na apresentação. Vamos lá? Bom, pessoal, então a gente vai começar a apresentação aqui. Eu vou entrar aqui no produto um pouquinho, né? A gente conseguir falar melhor. Então tá aí, Arquit Incorporadora, antiga origem, né? A gente mudou de nome, mas foi só uma reposição de marca mesmo. E a gente vem trazendo projetos renomados aí, como o primeiro Pininfarina no Rio de Janeiro, e o Circo, né? Lotes e casas, projeto 100% do Duda Porto, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do produto. Então, é o modo Design Living. Na verdade, o modo vai ser a nossa nova linha de estúdios da Arquit Incorporadora. O modo Voluntários é a nossa linha aqui de Botafogo, tá? É um prédio muito diferente, a gente vai entender um pouco quais são as diferenças que a gente tem nesse prédio, a gente vai falar de bairro, a gente vai falar de investimento, a gente vai falar de rentabilidade, a gente vai falar dos acabamentos do prédio, a gente vai falar um pouquinho de tudo, linha de tabela, mas de uma forma muito rápida, tá? Porque o interessante é que vocês tenham um mínimo de argumento para poder trazer o seu cliente aqui na galeria para a gente poder dar o suporte a vocês presencialmente, tá bom? Bom, primeiro vamos falar de localização. A gente está a 1 minuto, na verdade, do metrô, próximo de tudo, próximo da Praia de Botafogo, próximo do Santos Dumont, próximo a toda a infraestrutura de bairro. Vocês vão ver que a gente tem uma apresentação que a gente já disparou para vocês, muito maior, com muito mais conteúdo em relação ao que a gente tem próximo do nosso empreendimento. Então, tanto a mobilidade urbana quanto também a conveniência de bairro é uma coisa muito farta, não só em Botafogo, mas na localização que a gente está, em torno do metrô, é onde tudo nasceu, né? As coisas foram expandidas a partir do metrô. Então, a gente está numa localização onde você tem literalmente tudo muito próximo, tá? E isso é importantíssimo quando a gente está falando de um empreendimento de short stay, que na sua maioria não usa um carro, então a pessoa quer fazer a coisa a pé, ou quer pegar um Uber e está muito rápido nos seus destinos, tá? Então, esse nosso projeto a gente conseguiu colocar num ponto muito estratégico, tá? Pessoal, Botafogo, eu acho que nem o morador de Botafogo sabe o quanto o Botafogo está em voga hoje, né? Mas é o novo queridinho do bairro, segundo o Globo, né?
na mídia O Tempo já está falando que é a nova parada do turismo do Rio de Janeiro. E ano passado o Arnaldo Quintela entrou como rua mais cool do mundo, mais maneira, mais legal do mundo, mas esse ano Botafogo inteiro entrou entre os top 30 dos bairros mais cools, mais maneiros do mundo. Então isso prova aí o quanto Botafogo está em voga, não só na mídia internacional, como na mídia nacional, como o turismo realmente virou uma coisa muito particular de Botafogo. Antigamente não tinha muito turismo, hoje o turismo é muito grande, você tem gastronomia, você tem vida noturna, você tem shows, você tem mobilidade, você tem comércio, você tem 2 shoppings, né? E você tem também muitos empreendimentos corporativos, grandes empresas. Então é muita gente rodando aqui no bairro, indo para outros estados e voltando para fazer suas reuniões aqui. Então a taxa também de ocupação corporativa aqui no bairro é muito alta. Então a gente está vendo, aqui a gente consegue enxergar o seguinte, pessoal, o prédio ele está de lado para voluntários. Então essa fachada lateral que vocês estão vendo, com a janelinha mais ali no fundo, é a fachada lateral do prédio. As varandas todas estão viradas para a enseada de Botafogo, sol da manhã. O prédio está de lado para voluntários. O que a gente tem com isso? A gente tem um afastamento da casa entre o prédio e voluntários. A gente pega todas as varandas, a gente tira a frente dela para voluntários, coloca para a enseada de Botafogo, sentido enseada de Botafogo, né? E coloca no sol da manhã, tá? A gente vai ter todo o isolamento acústico aí nos vidros, tá? Então a gente tem uma preocupação, ou seja, a sensação térmica por ser sol da manhã e a sensação acústica também vai ser muito controlada, tá? Então realmente vai dar passar um bem-estar muito bacana nesse empreendimento, tá? Aqui a gente pode ver um detalhe muito singular. A gente está vendo a fachada toda revestida, a gente está vendo o revestimento por dentro das varandas, o brise imitando madeira. Esse tipo de acabamento faz com que a manutenção do prédio seja muito pouca. Então você vai ter pouquíssima taxa extra. E taxa extra acaba impactando na rentabilidade. Então, o fato da gente estar entregando materiais nesse padrão, com todo o revestimento, o alumínio, que é muito mais durável que a madeira, em vez de botar pintura dentro das varandas, que aí suja, tem que pintar de novo, a fachada que não é em textura, né? Então, a fachada em textura acaba que ela requer uma manutenção muito constante. Tudo isso a gente reduz. E outra coisa, a gente dá uma imponência, a gente dá uma valorizada no empreendimento como um todo, como um bem imóvel mesmo, tá? O rooftop é uma coisa à parte. Primeiro, que a maioria dos empreendimentos aqui em Botafogo ou está tendo proibição de Airbnb, ou os hotéis não têm infraestrutura. E eles têm quartos muito pequenos e sem varanda. Então, isso é outra coisa que o nosso projeto vai se distinguir muito em relação ao que você tem de hotelaria aqui em Botafogo, né? A hotelaria aqui, os prédios são muito de hotéis corporativos, então são quartos muito pequenos, sem varanda, tem um que a janela nem abre, você não tem uma infraestrutura de lazer, né? Então, na hora do proprietário colocar a unidade dele disponível para o short stay, é claro que ele vai ter uma vantagem enorme por uma questão de interesse mesmo de quem está procurando se hospedar em Botafogo. Voltando aos acabamentos, olha só essa parte de cima toda, deixa eu botar aqui dos acabamentos, você vê que a gente tem a fachada 100% revestida no pavimento lá do rooftop também, a parte interna do bar da piscina, a bancada do bar, o teto do bar da piscina, tá? Ou seja, todas as áreas que estão expostas ao tempo, elas possuem, na verdade, uns acabamentos que vão dar mais longevidade para esses ambientes. Essa área de bar, ela vai atender tanto a piscina, à sua direita, quanto também ao lounge gourmet da churrasqueira ao lado. Essa porta de vidro ao lado é a sauna, tá? Então, um pouco mais para a esquerda você tem a sauna, você tem a churrasqueira com o lounge gourmet, né? E vai vir com toda essa decoração, tá, gente? A nossa preocupação estética é muito grande, né? A maioria dos estúdios hoje, são prédios lindos, né? Mas é claro que às vezes tem uma questão de redução de custo e tal. A gente não, a Architect realmente ela trabalha de uma forma diferente, ela tem uma preocupação muito grande com o nível de entrega e estética, e isso se retrata bem aí no nosso projeto, mesmo sendo um projeto de estúdios que não é voltado para o residencial, tá? Pega mais o racional do que o emocional, mas mesmo assim a gente ainda está entregando nível de acabamento superior, tá?
Aqui a gente vê um pouco a divisão, onde está escrito Master Plan Rooftop, é onde vai estar a Enseada de Botafogo, né? Sol da manhã, onde tem um voluntário aqui, ó, as legendas do lado, é como se fossem voluntários, tá? Então você tem a piscina virada para o Cristo Redentor, pegando o sol o dia todo. No número 1 aqui você tem o lounge da piscina, né? O número 2, você tem o lounge gourmet, ali perto da churrasqueira. Você tem a própria churrasqueira, o bar que atende a churrasqueira e a piscina, a sauna também entre a churrasqueira e o bar, e você tem um chuveirão aí bem bacana também, tá? A entrada também é um capítulo à parte. A gente tem aqui na entrada, tem uma pegada bem europeia, né? Mais uma vez, revestimento nas paredes, planta, os gradis também com uma pintura mais neutra, né? Bastante madeira lá atrás, o piso intertravado, que é super bacana também, tem uma drenagem, uma manutenção melhor, tá? O lounge, pessoal, todo mundo pergunta, tá, mas vai ser entregue assim? Sim, vai ser entregue assim. A gente vai entregar com esses acabamentos internos, com esse teto no cimentado, a gente vai entregar com toda essa madeira que você está vendo, a gente vai entregar esses móveis também, tá? Todos eles com designs muito diferentes, e esse vai ser um ambiente onde quem está hospedado vai poder utilizar como um lounge mesmo, né? Para poder ler um livro, para poder fazer uma reunião, ou simplesmente estar nesse lounge que já é extremamente agradável, tá? Aqui tem um detalhe, esse painel grande que vocês estão vendo é um painel, uma obra de arte do Arthur Grangeia, tá? Isso é uma característica muito forte da nossa linha do modo Design Living, que essa é a nossa linha de estúdios, em que todos os nossos prédios a gente está já com a intenção, já está certo de trazer obras de arte feitas exclusivamente para os nossos lobbies, tá? Então isso é um valor agregado, uma preocupação que a gente tem com a estética, com a entrega. Tá? Vamos ter uma lavanderia bem bacana que vai poder ser usada pela gestora de locação ou pelo próprio proprietário. Vamos ter um bicicletário também bem bacana. Com bicicleta você acessa tudo aqui em Botafogo, tem ciclovia, tem bicicleta para alugar. Uma novidade, pessoal, nós seremos o primeiro empreendimento com uma parceria oficial com a Academia Foguete, que é o maior streaming de exercícios físicos do mundo, onde você vai poder estar lá na academia com uma televisão lá disponível para você, você vai poder ver dentro do aplicativo quais são as aulas, o horário, o tipo de aula, e se bobear, se você der sorte, você não vai conseguir entrar e fazer uma aula com alguma celebridade, alguém famoso, e são aulas que vão desde a da academia normal, né, até os funcionais, yoga, cara, é muito legal, tá? Então isso aqui é um diferencial que a gente tem também, mais uma vez, é a primeira com a parceria oficial da Academia Foguete. Aqui, pessoal, a gente vai olhar um pouco da Master Plan do térreo. Na frente aqui, a nossa casa ela é tombada, ela vai ser um empreendimento, ela vai ser uma casa comercial, a gente está tendo muito cuidado de escolher o que vai vir na casa, para que isso agregue valor não só ao prédio, mas que agregue valor também ao bairro, ao redor do bairro do empreendimento, né? Então isso é importantíssimo, a gente agregar valor também ali naquela região, tá? No número 1, do lado, embaixo aqui da casa, você tem a entrada de pedestres, tá? Depois você entra aqui no lobby, a gente já falou um pouco do lobby. Número 3, você tem uma área de concierge, tá? Já no número 4 aqui, pessoal, essa área maior é onde a gente está separando para ter as aulas da Academia Foguete. No 5, o espaço delivery com um espaço refrigerado. Aí você tem no 6 um corredor com as vending machines, né, que são as máquinas de conveniência, que você pode comprar qualquer coisa, qualquer horário do dia. Você tem a nossa lavanderia, uma copa de funcionários e tem um bicicletário. Nesse outro lado da casa, voltando aqui para casa, essa entrada maior, você vai ter a entrada de embarque e desembarque de hóspedes, tá? Porque não é tão simples parar na Voluntários. Então, o hóspede ele vai ali entrar e desembarcar na frente da entrada do lobby, tá? Vamos falar um pouquinho das plantas. Essa planta aqui, isso é uma coisa que está chamando muita atenção dos clientes que estão vindo aqui na galeria. Eles ficam um pouco em dúvida e aí o pessoal pega ali, na verdade, o totem interativo, já abre a planta, pronto. O semblante do cliente já muda, a gente já consegue dar outro atendimento. Pessoal, o cliente está comprando uma unidade que vem 2 estúdios dentro. Isso quer dizer que ele tem uma rentabilidade dobrada, tá?
Isso quer dizer que, enquanto na maioria dos empreendimentos você só tem um estúdio de 28 a 30 metros, aqui você compra uma unidade que vem 2 estúdios de 35. Então você consegue rentabilizar muito melhor. Tá? E isso também traz um dinamismo de planta, né, de utilização. Você pode usar, na verdade, um estúdio só para você e rentabilizar o outro. Tá? A gente tem opções de planta também. Então, o que isso acarreta? Isso faz com que o cliente pode ter uma necessidade imediata agora, mas mais na frente ele mudar a necessidade de utilização dessa unidade. E ele vai poder fazer a adaptação de planta. Tá? A gente vai falar um pouquinho das adaptações. Então, essa é uma imagem, olha só o nível de acabamento da varanda, a esquadria, o tijolinho, ficou muito bacana. Essa planta aqui é uma sala com suíte. Então, você pode estar rentabilizando 2 unidades e em um determinado momento da sua vida você fala, quer saber, eu vou fazer um sala com suíte para tentar rentabilizar, ou meu filho casou e agora eu tenho como dar um apartamento para ele, né? Então, ele tem como morar num sala com suíte, tá? Ou até no estúdio ampliado, que também pode-se testar um estúdio ampliado no short stay. Pode ter algum investidor que vai comprar 2 unidades. Uma ele deixa com 2 estúdios individuais e o outro ele faz um estúdio ampliado. É uma locação diferente que você vai ter no prédio. Ou, mais uma vez, pode utilizar a unidade para morar. Tá? Essa aí é a imagem de um estúdio ampliado. Ficou bem bacana. Tá? Você vê que ele é bem amplo. Agora, pessoal, essa aqui é muito diferente. Tá? Você não tem isso no mercado. Em uma unidade que o cliente está adquirindo, ele está levando 3 estúdios. Ele tem uma tripla rentabilização dentro de uma unidade só. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Você vai poder adaptar a utilização da planta para o seu momento de vida ou para a sua estratégia de rentabilização. Tá? Então, uma imagem interna. Vou dar um exemplo aqui. Estúdio mais estúdio ampliado. Olha só, ele tem um estúdio aqui atrás, tá? Menor, e ele tem um estúdio ampliado que consegue receber mais gente, que consegue ser um ambiente totalmente diferenciado, porque ele ainda tem uma suíte com closet, uma boa sala com banheiro e ainda as varandas individuais para cada ambiente. Lembrando que é importante falar que as varandas elas não podem ser abertas, tá, pessoal? Não posso tirar essa parede aqui e juntar as varandas, porque isso caracteriza a alteração de fachada. Mais uma opção, estúdio mais sala e suíte. Olha só, você tem um sala-quarto aqui, esse quarto aqui, ó, de um estúdio de fundos vira uma sala, você tem uma mega suíte com varanda e com closet, e você ainda tem um estúdio muito grande com varanda para poder continuar rentabilizando, tá? Então, mais uma opção. Os gardens, eles têm umas particularidades muito bacanas, a localização dele ficou muito legal. Primeiro, que se você for olhar aqui no terraço, você vier aqui conhecer a galeria e for no terreno, você vai ver que a gente não tem vizinho de frente para essas áreas de terraço. Então, ela é endevassada e tem bastante privacidade. Além disso, você consegue ter uma área de sombra e privacidade em relação aos vizinhos de cima, porque metade dessa área externa ela é coberta, então você tem uma área fechada de sombra protegida da chuva, tá? Protegida dos vizinhos de cima, e na sua área externa você também não tem nenhum vizinho de frente olhando para dentro, não só no seu garden, como para dentro da sua suíte, tá? As próximas plantas são gardens um pouco mais retangulares, então eles já têm o acesso à sua área de terraço tanto pela sala quanto pelo quarto, e você fica aqui, pessoal, dá uma olhada, essa cozinha com área de serviço, ela tem quase 6 metros de comprimento, tá? É muito generoso. Uma imagem aí do garden, uma imagem interna da sala para o garden e da suíte lá para fora do terraço do garden, tá? Por que investir em Botafogo? Olha só, pessoal, a gente não estava estudando muito Botafogo para essas questões de short stay, há 3 anos que a gente não tinha lançamento no bairro. Mas dá uma olhada nesses percentuais. Flamengo e Botafogo no Carnaval do Rio foi quase 100% de ocupação, ele ficou só atrás do centro, porque o centro é muito barato, né? Então, Flamengo e Botafogo estão na frente de Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon. Tá? Então, a gente ainda não estava sabendo disso, o mercado, né? Nós sim, a gente vinha estudando, o Charlie também, que a gente vai falar um pouco mais na frente, que vai poder operar as unidades, né? Caso assim o cliente queira. A gente vem batendo nessa questão de Flamengo e Botafogo da alta taxa de ocupação do bairro. Muito alto, tá? Porque em Botafogo a gente tem alguns argumentos legais aqui, mas, por exemplo, outra coisa que é uma vantagem muito grande é que hoje
o FGTS, como ele aumentou, na verdade, o seu potencial de uso, hoje você consegue praticamente todas as nossas unidades e o cliente vai poder usar o FGTS dele. E o Marcelo fez uma observação muito boa. O FGTS rende muito pouco, né, quando ele fica lá parado. Mas se você tira ele, você joga e viabiliza uma compra aqui no empreendimento rentável que lhe traz rentabilidade, você está realmente trazendo uma rentabilidade indiretamente melhor para o seu FGTS também. Tá? E desembolsando ainda menos grana durante o período de financiamento. Tá? Se tratando de período de financiamento, vamos falar de uma simulação de financiamento bancário. Tá? A gente vai vir com uma tabela 30/70. Então, aqui, ó, o imóvel de 1.650, ele vai pagar 495 durante 33 meses, com a entrega em julho de 28, e o saldo a financiar com parcelas de menos de 12 mil. Mas a receita líquida média que está dando mês aqui está dando mais de 18, o que dá mais ou menos uma diferença de mais de 6 mil reais em relação ao pagamento da parcela de financiamento. Você vai pagar a sua parcela e vai sobrar aí em torno de 6 mil reais. O que dá, na verdade, mais de 70 mil por ano líquido. Então você paga a unidade e ainda sobra dinheiro no seu bolso. Isso que é comprar um estúdio com rentabilidade. Vamos dar um exemplo prático aqui, quando a gente fala de metro quadrado, aquele cliente que só fala de metro quadrado. Se ele comprar um 2 quartos aqui em Botafogo e ele colocar para alugar na locação convencional residencial, ele vai receber na mão dele líquido mais ou menos aí uns 4, 5 mil reais no máximo. Aqui ele está pegando uma mesma planta de 70 metros, só que em vez de ser um 2 quartos, é um 2 estúdios, tá? Em que a receita está dando em média 18 mil mês. Está dando quase 4 ou 5 vezes o que você tira numa locação convencional. Então, o valor de metro quadrado de um imóvel normal para locação convencional é totalmente diferente de um imóvel com estúdios para o short stay. E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque o Airbnb está sendo cada vez mais proibido e as pessoas que têm esses apartamentos vão ter que ou vender ou passar a voltar a fazer a locação convencional, tá? Aqui a gente tem um comparativo, vou passar muito rápido, mas mostra mais ou menos o valor de metro quadrado das regiões. Aí Leblon, 60 mil, 45 mil, Ipanema, 40 mil, tá? A Gávea batendo aí quase 18 mil, Copacabana, 35 mil, recentemente um lançamento de 27 mil, e a nossa rentabilidade aqui, que vai de 10,5 a 12,5 mais ou menos em cada bairro desse. Tá? Então, esses metros quadrados aqui provam que quando você está trabalhando num produto rentável, de rentabilidade de estúdios, o valor de metro quadrado a percepção de valor de metro quadrado é totalmente diferente. Destoa, sim, dos imóveis residenciais. E quando a gente vai para a coluna de rentabilidade, a gente vê de 10,5% a 12,5% mais ou menos. E aí a gente agora vai entrar no nosso estudo. Entrando nessa linha aqui, ó, a unidade com 2 estúdios, tá? Ela está dando uma rentabilidade de 13,3%, tá? E no de 3 estúdios, já acaba que a rentabilidade vai lá em cima, porque é uma rentabilidade triplicada, tá? Ele vai para quase 14,5%. Pessoal, isso é porque a taxa de ocupação de Botafogo, tanto de turismo, aumentou muito. A taxa de ocupação corporativa só aumenta, tá? Então, a taxa de ocupação do bairro é elevadíssima. E as tarifas, elas também ficam muito próximas às tarifas, por exemplo, de Copacabana, né? Então, são tarifas que são menores que o centro, tá? Mas elas são maiores que o centro, mas menor que Ipanema e Leblon. E aí, a maioria do público prefere procurar bairros que ele tem um custo-benefício melhor de estadia, né? Para reduzir o custo por estadia, ter mais dinheiro, na verdade, para poder curtir as férias, consumir tudo, mas também quer ficar muito bem alocado. Então ele acaba que ele busca o custo-benefício. E é aí que Flamengo, Botafogo entram nessa jogada e ficam com a taxa de ocupação lá em cima, tá? Por que nós escolhemos o Charlie? Primeiro, pelo histórico de mercado, tá? Então você tem aí mais de 40 mil hóspedes por mês, 2.500 apartamentos em operação, 60 empreendimentos. E o Charlie, ele também monta a unidade já para o cliente com todo o enxoval, com 3 peças de enxoval para poder já rentabilizar a unidade de cara. Se o cliente não quiser fazer com o Charlie, eles pelo menos seguem o projeto para poder dar uma direção para o cliente. Mas o mais interessante é que o Charlie, ele nasce da experiência hoteleira. E é isso que a
gente quer trazer para o modo Design Living, que é a nossa linha de estúdios. A gente quer uma experiência de hotel. Não é um prédio de apartamentos que você tem um Airbnb, chegou lá, entrou no apartamento e saiu. Não, é uma experiência hoteleira. E a Charlie realmente tem essa experiência e não é um trabalho fácil, não é qualquer um que consegue ter a maestria, né, num tipo de operação desse que traga experiência hoteleira para quem está se hospedando. E para melhorar ainda mais, a gente vai trazer um ano de condomínio grátis, garantindo aí mais rentabilidade ainda no primeiro ano de operação para todos os investidores, tá? Então isso também vai ser muito interessante, você não pode deixar de ofertar, tá? Se você quiser saber sobre comissão, premiação, tem um vendeu ganhou, tem a meta onde a gente vai sortear muito dinheiro, entre em contato com o seu GP, entre em contato comigo, entre em contato com o Marcelo, tá? Nos grupos e nos nossos links, a gente está disponibilizando muito material, tá? Material para você fazer post, material para você disparar no WhatsApp, material para você subir no YouTube, material para você fazer a sua landing page para poder atrair clientes, tá? Se você quer fazer um trabalho de rua, venha na nossa galeria na Rua Voluntário 117, vem buscar a folheteria, tá? Porque está dando muito resultado. Então, aproveita o máximo, espero que esse treinamento é muito rápido, é muita informação, mas vem aqui na galeria que a gente vai te dar muito mais informação, mais embasamento, mas o principal, agende com o seu cliente, traga ele aqui e conte comigo e com o Marcelo para a gente poder estar junto com vocês atendendo os clientes. Mais uma vez, os clientes que estão vindo na nossa galeria estão fazendo ficha, tá? A conversão está elevadíssima. Beleza? Pessoal, muito obrigado. O Marcelo está aqui participando com a gente também. Ele está aqui para não me deixar esquecer nada, mas tem que ser rápido mesmo, né? Para a gente não esquecer. Marcelo está sendo uma peça fundamental aqui na galeria. O cara é o craque do atendimento, tá? A conversão dele é absurda. Então, cara, vamos aproveitar esse momento único de Botafogo, desde 2023 que não se tem um lançamento em Botafogo. Boas vendas para todo mundo e um forte abraço aí, tá, gente?